Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos começar mais um Papo com a Paty. Deixa eu colocar o meu retorno por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre homeopatia e óleos essenciais. Segunda-feira eu não fiz live, mas hoje nós estamos aqui, firmes e fortes. Deixa eu ver se a luz amarelinha fica boa. Acho que fica bom. E aí, tudo bem com vocês? Vamos então começar aqui o nosso momento para a gente conversar hoje com Andressa Tramujas, novamente. Quando é bom, a gente repete. E aí, hoje nós vamos falar com a Andressa sobre óleos essenciais. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, todo mundo chegando e ela também. Vamos chamar aqui para falar com a gente sobre óleos essenciais e homeopatia. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo com a Paty. Eu estava falando Obrigada. exatamente isso. Quando o papo é bom, a gente repete a dose. Isso aí, isso mesmo. Tem que repetir. E o assunto é bom e já tem um gato aparecido atrás de mim. Um Tem participante. pessoas que falam, eu tenho gato raiz e eu tenho gato Nutella. Eu tenho um gato Nutella que chama Nutella. É essa daqui, né, Nutella? Prazer, Nutella. Bem-vinda à nossa live. Bem-vinda à nossa live. Nutella não é de aparecer em live. Quem aparece mais é o arroz. Mas de vez em quando eles dão uma brigadinha, assim. Porque eles são meio aparecidos, sabe? Acho que a personalidade deles na homeopatia deve ser Palladium. Eu tenho desconfiança. Que eles gostam de aparecer. E aí, tudo bem com você? Tudo jóia? Consegue me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Dá joinha aí. Tânia, Mayumi, Kalina, Dona Nilce. Vocês estão escutando a gente direitinho? Demora um pouquinho o pessoal responder. Mas Só o pessoal vamos entrar. lá. Seja muito bem-vinda a mais um Papo com a Paty. Obrigada, Dona Nilce. E hoje nós vamos falar de óleos essenciais, que a gente tinha ficado com essa dúvida. Quem participou do curso Primeiro Passo Homeopatia, e tem gente aqui que participou, sabe que a gente fez lá uma pergunta. Boa noite, Osmar, seja bem-vindo. Fez uma pergunta lá sobre a questão de óleos essenciais. Eu falei, bora falar disso na live, que é o melhor jeito que a gente tem de resolver essas dúvidas. Exatamente, exatamente. São duas técnicas maravilhosas. Na verdade, o óleo essencial é muito antigo já, né? A homeopatia também. Mas são duas ferramentas, melhor dizendo, né? Que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que vai nos auxiliar em muitas questões, muitas vezes até mesmo numa febre, numa gripe, algo que você precisa resolver ali. Então, Guarda as tem dicas. muitas dicas Guarda legais. as dicas. Guarda. Eu me apresento e você se apresenta logo depois, porque a nossa live fica gravada e muita gente que às vezes não nos conhece, quer nos conhecer. Meu nome é Patrícia Ene, eu sou homeopata, sou psicanalista, radiestesista, hipnoterapeuta, professora. E hoje minha convidada para o Papo com a Paty é a Andressa, que vai se apresentar para vocês. Por favor, Andressa. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou Andresa Tramujas, sou fisioterapeuta, educadora física também, profissional de educação física, né? Trabalho como personal trainer. Trabalho muito com a microfisioterapia, que é um braço da fisioterapia, né? Uma técnica que trabalha muito nas questões psicossomáticas, algumas coisas somato-emocionais. Estou no mundo dos óleos essenciais há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Outra ferramenta que eu me apaixonei bastante. E que mais? Que mais? Também sou terapeuta homeopata, até a Patrícia foi minha professora, né? Uma ótima professora, muito. Então, tive muitos aprendizados ali com ela, né? E continuo aprendendo, né? Principalmente porque nesse final de semana temos cursos de personalidades homeopáticas. Isso Mas mesmo. sigamos. Andressa, eu tô achando que eu vou explorar você não só nos óleos essenciais, porque eu tenho uma curiosidade nesse negócio de microfisioterapia. Não sei se sou só eu, né? Mas eu acho um Vamos negócio falar assim muito também sobre. legal. Mas vamos falar primeiro de óleos essenciais. Você falou que é um tipo de terapia muito antiga, que pode ser usada até em coisas agudas. Me fala um pouquinho, de onde vêm os óleos essenciais? É,
como é que eles agem? Me situa nos óleos essenciais, porque de verdade eu sou ignorante neste assunto. Certo. Bom, então desde antes de Cristo, né? Em torno de 4.000 anos antes de Cristo, já É bem havia. antigo, É então. bem antigo, muito Ah, antigo, tá. né? Então, o que que acontece? Os óleos, eles eram utilizados, inclusive Jesus Cristo, né? Ganhou o óleo, né? No nascimento dele, pelos três reis magos, né? Eles trouxeram óleo de frankincense, que é o Líbano, que é o incenso, né? Que ele ganhou, e o óleo de mirra. Então, são dois óleos excelentes para a saúde. Então, desde, né, muito antes de Cristo já existia. Então, na época do Egito, os gregos utilizavam muito. E os gregos também, na época né, na Grécia, eles tiveram vários médicos gregos, né? Inclusive Hipócrates, se eu não me engano, que também tem a ver com a homeopatia, né? Depois você pode estar me Tudo. informando um pouquinho mais aí. Então, eles já utilizavam essas substâncias que eles vêm das plantas. Né? Então, a planta, a folha, ou a própria casca, ou o fruto em si, pode ser feito, né, os óleos essenciais. Mas o que seria, né, os óleos essenciais? Ele é o sistema imunológico, é como se fosse o sistema imunológico da planta. Então, com os odores, né, que eles liberam, eles vão Uhum. atrair determinados insetos ou bichos que vão facilitar esse processo. No caso da abelha, que vai fazer toda essa questão da... Eu sempre me bato para falar essa palavra, polimerização, Polinização. polinização. E então ela pode tanto atrair pelo odor, como ela pode espantar, né? Então as plantas Hum. têm essa, digamos, naturalidade, digamos assim, quando elas querem espantar algo, É um ou recurso, né, que a pode. planta tem para atrair ou para repelir alguns insetos que podem atrapalhar o próprio crescimento, né? Exato, por questões de sobrevivência, né? Sim. Naquele ambiente que ela vive, né? Então, até os próprios animais criam, digamos, como é que chama? Hoje eu tô esquecida. Como se fosse uma resistência depois a essa substância que eles liberam e retornam aquele local, aquela planta. Então, a planta também acaba sempre mudando esse sistema dela de odor, como se ela estivesse reiniciando esse processo para poder espantar novamente esse bicho. Então, olha o poder que as plantas têm e como Sim. pode agir também no nosso organismo, né? Impedindo, inibindo, né, algum tipo de vírus ou patologia, ou algumas patologias, ajudando a auxiliar, né? Uhum. Então, em relação a essa questão do tempo, né, o que que acontece? Na época do Egito, então, já eram se usados os óleos de mirra, eram usados por Cleópatra. Tem até uma lenda que diz, uma história que diz que ela deixava os óleos de lang-lang próximos e as aves, né, elas, elas iriam, digamos, distribuindo isso, né, onde eles ficavam. E também na própria questão da mumificação, que manteve, né, os corpos, digamos assim, com o uso de óleos essenciais e descobriram, tinha na composição daquelas múmias, eles descobriram que tinha alguns óleos essenciais ali, o que ajudou a preservar, digamos assim. Nossa, Então, em podia ter relação... uns para preservar antes de virar múmia, né? Ia Pois ser é. divertido. Tem muitos que auxiliam na questão do envelhecimento, então a gente vai falar um O pouquinho quê? Tem óleos essenciais que ajudam na questão de envelhecimento, jura? inibindo um pouco, retardando um pouco mais isso, né? Melhorando a questão do colágeno, linhas de expressão, que normalmente as linhas de expressão, principalmente, eles marcam muito por essa diminuição de água, né? Então, se você tem um óleo que é onde você vai estar hidratando aquela pele, ele vai estar facilitando esse processo, né? Diminuindo esse ressecamento da pele, ativando uma série de funções aí que ele vai agir dentro do organismo, dentro das células. Né? Então, até muitas doenças são causadas pela falta de oxidação, digamos, essa oxidação ruim nas células, né? Então, não sendo hidratadas essas células. Então, muitos ajudam nesse processo. Uhum. Mas voltando ao histórico, né, dos óleos essenciais. Então, eles são muito antigos. Mas, tá,
se é antigo, por que que a gente não conhecia, né? O que que aconteceu em um determinado momento? Então, quando vieram a evolução aí da indústria farmacêutica, né, da medicina, que foi uma evolução boa, né, que ajudou, tem muitos recursos, né, da medicina tradicional e das alopatias que também ajudam. E foram produzidos remédios sintéticos. Uhum. E com isso foi se perdendo um pouco daquela prática, né? Pela ideia, pela inovação, foi se perdendo um pouco desses usos. Tanto é que muita gente fala assim: ah, minha avó falava que o óleo tal, que a planta tal, ou que o chá disso ou daquilo, né? Eles ajudavam. Então a gente ouviu muito de coisas antigas e muita gente foi perdendo o conhecimento sobre isso, não teve mais conhecimento Sim, e achava que era uma crença. Não sabia da sim, efetividade dessas substâncias, né? sim, Então, foi se perdendo, infelizmente, né? Então, agora muita gente está dizendo, nossa, novidade. Na verdade, já é muito antigo. Mas muita gente está retomando agora. E a ciência vem comprovando muito bem. Tem mais de 22 mil artigos no PubMed, que é um site, né, bem reconhecido aí para quem gosta de ter coisas comprovadas para utilizar. Tem mais de 22 mil artigos falando sobre os óleos essenciais, sobre a nossa, eficácia dos muito. óleos essenciais. É E eu bastante. acho interessante porque, assim, é uma forma diferente de agir. Nós que somos homeopatas, você é homeopata também, é uma forma diferente de interação com o organismo. Tem a questão do odor, né, da Uhum. essência propriamente dita, e tem a questão do toque, não tem? Para ser tratado, ele pode entrar no organismo Uhum. pelo toque da pele, ele é absorvido, e pelo Uhum. odor, ou só por um ou só por outro. Ele tem três vias que podem ser, digamos, utilizados os óleos, né? Pela via tópica na pele, por inalação, né? Ou então por ingestão. O que é importante Injeção? da ingestão? Ele é um pouco polêmico esse assunto. Na Europa, Estados Unidos, né? Lá já é liberado os óleos essenciais por ingestão. Mas o que é importante salientar? Que existem óleos essenciais e existem essências. Então, muita gente. Então, na dúvida, eu falo, não ingere. Você tem muitos benefícios usando por via tópica ou inalatória. Mas você tem que saber o que é óleo essencial e o que é essência. São coisas diferentes. Hum, Eu posso comprar um entendi. desinfetante com essência de baunilha, mas ele tem o cheiro. É o efeito do, digamos assim, o efeito não, né? Seria o cheiro, aquele aroma de baunilha, mas ele não vai Tanto que é produzir. um aroma artificial. Exatamente. Ele tem aquele aroma artificial, ele não vai ter uma ação terapêutica se ele não for Uhum, 100% puro. E se ele for apenas uma essência que é produzida em laboratório, né? uhum. Já o óleo essencial não, ele é natural. Então ele vai ter muitas vezes, se ele for composto 100% natural, ele vai ter ações benéficas e não é por uma questão de crença, ele tem a composição química dele que vai agir de uma forma benéfica, como outros compostos químicos que a gente utiliza, vai ter uma ação no organismo, né? E Uhum. esses compostos químicos, ele pela pele, ele atravessa a barreira ali da celular, digamos, entrar na pele, vai atravessar essa barreira, entrando nas vias sanguíneas, então, mesmo de forma tópica. Se você Entendi. quer, por exemplo, usar um óleo essencial com a intenção da parte emocional, que eles vão ter efeitos tanto no físico quanto no emocional e na questão de frequência também. Depois, mais tarde, eu vou te Ah, ele mostrar. trabalha frequência também? Sim. Alguns óleos essenciais eu vou citar para vocês. Ele eleva a nossa frequência. Ah, Isso sim. tá um pouquinho mais para frente. Então, só para a gente voltar nas formas de utilização dele, né? Então, Desculpa. ele imagina. O pessoal nem está acompanhando as perguntas, estou falando tão rápido aqui, mas qualquer coisa, se tiverem perguntas, eu Pode falar, consigo pode falar. perguntar. Então, como que funciona? Ele tem pela via aromática, né? Então, que a gente pode usar, como eu tenho aqui, ó, o difusor, que estou usando aqui, né? Ó, tá? Você pode usar com difusor de ambiente, ou Todo então. mundo está olhando a sua escultura ali atrás. Todo mundo falou que é linda. Obrigada. A minha Qual vai escultura é ser, móvel, qual a vai sua é ser fixa. outra forma de utilizar? É com esses colares difusor, tá? Ah, eu já vi isso. Eu não sei, não sabia se era legal. É bom mesmo. É bacana também. Eu já vou explicar sobre a ação dele também, porque o óleo essencial ele é volátil, então ele evapora rapidamente.
se ele for colocado aqui, por exemplo, tem um feltrinho onde você coloca o óleo essencial que você quiser utilizar, né? E você fica sentindo o cheirinho dele ali e vai tendo os benefícios de forma por inalação, sem precisar Entendi. colocar. Então, a forma de inalação ela é uma forma segura de uso e auxilia principalmente no emocional. Se eu quero uma resposta rápida, tô triste, teve a morte de alguém, ou alguma situação que aconteceu de repente, que me pegou, me impactou de uma forma inesperada, me deixou com baixo astral, o óleo essencial de forma aromática, ele vai, inalatório, ele vai trabalhar no meu emocional mais rapidamente do que colocar na pele. A não ser que eu coloque na pele e cheire, né? Cheire. E já coloca. Porque a gente já tem o que acontece. Quando você passa, às vezes, na rua, né? Aí você sente um cheirinho de bolo numa panificadora, você fala, nossa, é o cheiro do bolo da minha avó, me lembrou a infância. Sim. Então ele já ativa em 2 segundos a sua memória. Ele Né? puxa Então, lembranças, né? Ele vai na questão do subconsciente, trazendo aquelas emoções boas que te trazem para um lugar seguro de equilíbrio. exatamente. Então ele vai ativar essas memórias, ele já entra, né? Porque a gente tem ali logo ali na base do crânio, essa comunicação, né? Porque o olfato é uma função do nosso organismo por questão de segurança, porque por mais que sejamos humanos, né? Nós temos o instinto arcaico de sobrevivência. Então, o olfato, ele faz parte disso, né? Então, no nosso inconsciente, a gente pressente se tem algum tipo de perigo. Isso não tá me cheirando bem, Sim, né? Então, a gente trabalha muito essas questões. Então, você tem que sim. ter ele ativo ali para funcionar. A outra forma seria o uso tópico. Então, no uso tópico, a dica que a gente dá é sempre usar junto com o óleo carreador. Ele vai ter uma ação de fixar esse óleo essencial no organismo por Hum, mais tempo, como se fosse um fixador. O óleo essencial puro na pele tem óleos que são fortes, ele é muito concentrado. Então a gente tem que ter muito cuidado para utilizar os óleos essenciais, né? Porque ele tem alguns óleos que são dermocáusticos, como o lemongrass, que é o capim-limão, o orégano. Por mais que a gente tenha o tempero, né, que não faça mal ali na pele na hora ao cortar um tempero, mas a concentração do óleo essencial, alguns são dermocáusticos, então acabam queimando a ele pele, pode irritar a pele, né? irritar a pele. Então depende da sensibilidade de cada pessoa também. Então a gente sempre indica, vai usar a via tópica, você pode passar ele com óleo carreador. Um óleo que tem que ser puro vegetal. Óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, que mais? Até às vezes o azeite de oliva, se você tem um azeite de oliva 100% puro, numa emergência ali, Uhum, você pode estar utilizando ele para carrear e colocar ele na pele. E o óleo essencial, ele é volátil, então ele evapora rapidamente. Ele contém uhum, álcool na composição dele, né? Então ele entendi. não é simplesmente só óleo mesmo. Então ele pode estar evaporando, então com isso vai fazer com que ele fixe mais nas células, Tem mantendo tem isso. uma pessoa que está até aqui na live, que é louca com óleo essencial, não vou citar quem é. E uma vez ela chegou no consultório e ela estava assim, com o pescoço tipo com uma queimadura. Aí ela falou que era de óleo essencial. Ela que eu sou louca com tal óleo essencial, ela falou o nome do óleo essencial, e ela disse que passou, e depois que ela viu que fez uma Uma alergia na irritação. pele, foi. E eu falei, criatura, coloca na roupa, coloca em outra coisa, que você fica cheirando. Não Tem faz que isso com cuidar você muito mesmo. com isso. Tem que cuidar muito mesmo. Até o óleo de lavanda, ele ajuda muito para essas irritações alérgicas, problemas de pele, queimadura. Você pode passar para minimizar esses danos e ele, em questões de dias, assim, por exemplo, teve um caso de uma paciente que ela tinha feito uma queimadura. Aí eu indiquei o óleo de lavanda para ela. Em 3 dias tinha fechado, era uma queimadura grande. Então ela passou ao redor e passou carreado, né? Ao redor ali da pele, ali próximo onde estava a queimadura. Então ajudou a reconstituir, né, aquele tecido. Mas tem que A saber gente não pode como passar em usar. cima das lesões, né? Não pode. Exatamente. Oi? Algumas Em lesões cima até das lesões. dependendo da lesão, até pode, mas o próximo ali você já vai ter benefícios. A gente indica normalmente ao redor, né?
ao redor ali já vai ter os efeitos benéficos. Paloma, eu não falei nada, eu só falei o exemplo. Você que se entregou. Mas eu tenho alguns casos, até eu vi uma pessoinha por aí também, que andou colocando na pele direto e andou se queimando um pouquinho. Então tem que ter os cuidados, falar com um profissional habilitado, né? Porque tem alguns óleos essenciais também, Paty, que, por exemplo, o óleo de alecrim. Quem vê alecrim, todo mundo conhece, né? Eu como alecrim, por que eu não posso usar esse Né? negócio? Só que o alecrim, ele pode elevar a pressão arterial. Então, pessoas que têm pressão alta não devem se usar nem de forma aromática, nem de forma tópica, né? Esse óleo. Então, a gente tem que ter cuidado com as indicações. Tem muita gente trabalhando com os óleos essenciais, é uma maravilha, mas tem que ter cuidado, falar com um profissional habilitado, né? Sobre a questão dos óleos mesmo. Eu vou pegar uma vírgulazinha aí para ajudar, exatamente por causa dessas criaturinhas aqui. Que tem muita gente que fala assim: o bichinho tá nervoso e vai lá e passa um óleo essencial. Mas o que que acontece? Como ele fixa muito o cheiro, ele pode intoxicar. E tem alguns veterinários, como a Melissa, por exemplo, que a gente fez uma live, ela também trabalha com óleo essencial. E eu quero falar isso porque os bichinhos, eles não conseguem lidar com esse odor muito forte. Então, assim, eu vou aproveitar, deixa, para falar exatamente disso. Nós não podemos passar óleo essencial direto no bichinho. Uhum. E é muito importante que a gente tenha um profissional habilitado, inclusive veterinário, sabe? Porque tem veterinários que lidam com isso. Então, a Melissa mesmo, que estava aqui, que a gente fez a live sobre a medicina quântica, ela Uhum. também trabalha, ela fala, Paty, tem gente que passa nos bichinhos e assim, não sai com banho. E o bichinho fica até intoxicado, às vezes fica passando mal. Com criança, da mesma forma. Nós não podemos sair passando óleo essencial e falar, não, mas é só um cheirinho. Não, isso é sério, gente. As pessoas não estudam à toa. Então, isso Exato. precisa ser usado com bastante critério. Da mesma forma, já aconteceu com uma outra pessoa, é, pessoas que eu trato, né, clientes minhas, e que ela quebrou um óleo essencial e que ela usava para dor de cabeça. Acho que lavanda é para dor de cabeça, não é? Pode ser utilizado também. Uhum. E ela quebrou o óleo essencial ao lado da cama dela. E assim, ela falou, Patrícia, eu já fiz de tudo, o cheiro não sai. E ao invés de tirar minha dor de cabeça, ela está me dando dor de cabeça. Pelo acesso. Então, pelo excesso. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, porque o óleo essencial, como você falou, é muito concentrado, é muito forte. E se ele impregnar em algo, seja num colchão, num travesseiro, num pelo de animal, isso aqui fica muito potente, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, para não haver uma intoxicação e você ter o benefício correto, né? Exatamente. Até mais para frente eu vou falar sobre as diluições também dos óleos essenciais, indicação de uso para adulto, indicação de uso para crianças ou animais, né? A gente tem uma ideia ali de como está utilizando, né, por segurança, por isso que eu falo, menos é mais, né? Então, se você Uhum, colocar no difusor, o animalzinho já vai estar sentindo um pouquinho também né, dos benefícios ali aromáticos. Então, não deixa tão perto, não deixa do lado do bichinho. Às vezes eles até se afastam, vão para longe porque está forte o cheiro, né? Mesmo uhum. num ambiente. Então, eles até se distanciam um pouquinho, né? Então, normalmente tem essa via, né? A via tópica, a via aromática e por ingestão. A questão da ingestão, o que acontece? No Brasil, a Anvisa liberou para a empresa da Doterra, que tem a Doterra, pelo que eu sei, no Brasil, fora do Brasil, ela pode ser utilizada para injeção. No Brasil, eles são autorizados a ser usados como flavorizantes. Alguns óleos essenciais, não todos. Então, não é Uhum. porque é natural que você pode engolir, né? Então, por exemplo, mesmo na homeopatia a gente sabe também. Então, tem plantas que são naturais, mas nem todas podem ser consumidas, né? Ou feito chá. Tem plantas com efeito alucinógenos, então a gente tem que ter cuidado, né? Saber a origem. Então, não é porque é natural que eu posso ingerir, né? E normalmente o que acontece? A Doterra tem uma certificação, que é o CPTG, de pureza e terapêutico,
Porém, eles são liberados alguns óleos essenciais que podem ser usados como flavorizantes. Ou seja, a pessoa pode usar para colocar o tempero numa salada, como o limão siciliano, muitas vezes utilizado, aromatizar o azeite de oliva, colocar uma gotinha, duas no máximo do óleo de orégano. Então, ele vai estar aromatizando esse azeite. Na culinária, ele pode ser utilizado. Então, tem vários casos que podem se utilizar, mas como flavorizantes, tá? Que ele pode ser utilizado. E, novamente, eu falo, se for alguma coisa específica, algum tratamento que você esteja fazendo, não é para ninguém comprar óleo essencial e sair colocando por aí, ingerindo por aí. Tem que ter uma indicação terapêutica, né? Se for o Assim caso, como na homeopatia, a gente sempre fala, e está correto, precisa de um terapeuta fazer uma orientação. exatamente. E a gente já tem muitos resultados de forma tópica e aromática. Então, se eu estou ansiosa, vou tomar. Eu já ouvi pacientes falando assim, então eu vou tomar de balde. Eu falei, não, não vai tomar de balde, ele é muito concentrado. Você vai utilizar de forma aromática. Ele vai ter uma ação mais rápida pela forma aromática numa questão emocional do que mesmo, até mesmo atópica. Agora, se é Uhum. uma questão de irritação na pele, algum eczema, né, ele vai estar auxiliando isso. Então, você utilizando, claro, né, não estou falando para a pessoa simplesmente trocar pela alopatia, né, ou por medicamentos, mas eles podem auxiliar de uma forma natural. Às vezes você não precisa, para uma dor de cabeça, tomar um analgésico, né? Você tem estratégias que com os óleos essenciais são naturais, de forma suave, né? Sabendo utilizar, você vai ter muitos benefícios. Ótimo. O que mais? E Alguma eles, pergunta? quando eles são dissolvidos, eles fazem, então, algo, uma química cerebral e faz com que esses sintomas, eles sejam amenizados. É, É, não, o pessoal está colocando, o Osmar que falou que a live para ele estava travando em alguns momentos, está travando para todo mundo, gente? Porque eu acho que não. Mas é realmente bem complexo. A Paloma colocou pra gente que o cachorro dela, às vezes, ela coloca no difusor e ela percebe que para ele é forte. Aí ela tem que tirar ele do ambiente, que ele não consegue ficar. E a gente tem que respeitar, né, os bichinhos que, principalmente cachorro e gato, eles têm o olfato muito sensível. Eles têm exatamente. mais receptores no nervo olfativo, né? O nervo olfativo deles é muito completo, então eles sentem muito mais odor do que nós. Então, para eles, realmente é irritante. Então, aí pode deixar eles, na verdade, até um pouco nervoso. Por isso que a gente coloca muitas vezes, até o bichinho quando vai para pet shop e tal, o pessoal coloca muito perfume, mas a gente fala, ó, coloca menos um pouquinho. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão dos bichinhos. Agora me conta, você falou que a gente pode usar para problemas agudos, né? Oi? Que tipo, você falou que pode usar os óleos essenciais para problemas agudos. Situações de febre, dores de garganta, uma gripe, por exemplo, a gente pode ter um bom auxílio, né, estimulando essa autorregulação do organismo com os óleos essenciais. Então, por exemplo, numa gripe, né, você pode utilizar o óleo de melaleuca, o óleo de limão siciliano, que eles vão agir no organismo, porque eles funcionam como antifúngico, bactericida, anti-inflamatório, desintoxicante. Então, tem vários benefícios que você pode estar utilizando. Numa febre, por exemplo, uma forma interessante para esses casos de como que eu posso como que eu posso utilizar o óleo essencial, né, numa situação como essa. Se nós passarmos na sola do pé, ele carreado, né, ele vai ter uma forma sistêmica no organismo, ele vai ter uma interação sistêmica. Na mão, a gente Hum. pega em muitas coisas, então normalmente os poros ficam mais fechados. Então, para atravessar essas barreiras fica um pouco mais difícil, mas tem efeito. Mas na sola dos pés ou no umbigo, né, são duas regiões interessantes para utilizar os óleos essenciais para o No organismo umbigo, que ter essa função. interessante. No umbigo também. E tem mais alguma região que agora me fugiu, mas eu sei que na sola dos pés a gente tem muitos resultados, né? Utilizando na sola e no umbigo. Carreado é ele ser absorvido, né? O carreado, o que ele vai fazer? O óleo, então, puro vegetal, ele vai carrear essas moléculas do óleo essencial para as células do organismo. Então, ele vai ser levado, né?
para onde precisa ir. O organismo vai entender aonde que ele precisa daquela substância e vai ter a resposta do sistema imunológico, né? Uma melhora nesses problemas, nessas patologias que a pessoa esteja apresentando, nesses sintomas, né? Entendi. Até E tem você falou algum... da questão dos Ah, você falou... animais, Paty. Sim, Até você pode falou falar. da questão dos animais, né? E eu quero ver se eu lembro certinho o que você falou ali, que é importante até especificar, mas eu vou falando enquanto isso. Essa questão, como ela colocou, né, da distância do difusor, que às vezes fica muito forte, muita gente coloca 10, 15 gotas do óleo essencial no difusor. Não precisa. Não precisa. Você pode colocar em média de 4 a 6 gotas. Às vezes, por exemplo, eu estou usando o capim-limão aqui, o lemongrass. Ele, com 2 gotinhas, ele já deixa um cheiro no ambiente bem forte. Tipo, você consegue sentir muito bem. Então, não Uhum, precisa nem misturar mais do que isso. Então, tem muita gente que coloca muito. Então, isso acaba até para o animal fazendo não é, uma intoxicação. Né? Então, uhum, normalmente, essas diluições para animais, a gente coloca em torno de 0,5%, 1%. Então, por exemplo, se eu coloco numa, digamos assim, numa substância, num óleo carreador, de 10 ml, né, de 5 ml, que tem 100 gotas, equivalente a 100 gotinhas. Eu posso colocar, para fazer 1%, eu vou estar colocando uma gota do óleo essencial junto daquele óleo carreador, para utilizar ele na pele, né? Isso, digamos, para uma criança de 4 anos em diante. Para recém-nascidos, normalmente essa diluição é de meia gota, mas você não tem como contar meia gota. Então, você vai diluir em 10 ml, para daí ter equivalente a 0,5%. Né? Então, você vai dobrar a quantidade do óleo carreador. Que para os animais, normalmente também, né? A veterinária uhum. pode estar confirmando, não sei se ela está aí hoje, mas Não, normalmente não ela está. usa baixa diluição, faz uma diluição, digamos assim, um percentual de 0,5 ou 1% no máximo para os animais. E para o adulto é uma média de 2 a 3%. 2 a 4%. Normalmente 3% a gente indica. Então, para cada 100 ml, para cada 5 ml, né, em torno de 100 gotas, colocar 3 gotinhas, 4 gotinhas do óleo essencial para carrear. Ah, então não é um óleo essencial puro. Ele Você é chega, puro. derrama e tal. Alguns óleos podem ser indicados puramente na pele, mas ainda assim vai depender da sensibilidade de cada pessoa. Ele continua sendo óleo essencial puro, porque o que ele está sendo colocado numa substância puro vegetal, que ele Sim, vai ter os benefícios também daquela substância, mas ele vai estar diluído, porém ele não perde a eficácia dele. Porque ali sim, vai dar carrear essa molécula do óleo essencial que você quer utilizar diretamente para as células do corpo. entendi, entendi. É, você falou que, por exemplo, numa gripe, num resfriado, você tinha falado do óleo de melaleuca, capim-limão, limão siciliano, talvez. Limão Não, siciliano, normalmente, ele é muito bom, ele ajuda a desintoxicar bem esse sim. organismo, né? Ele, para questão de gripe, os cítricos em geral, eles são muito bons para gripes. Normalmente laranja, laranja selvagem, tangerina, o grapefruit também tem muitos E benefícios. o pessoal procura muitas vezes para dormir melhor, para acalmar. Quais são as dicas para desses óleos? Olha, tem muitos óleos, assim como na homeopatia tem muitas substâncias que podem ter muitos efeitos, os óleos essenciais também têm bastante. Então, como que eu falo para o meu paciente, né? Quando eu utilizo a indicação, eu pergunto, o que que te impede? O que que você percebe que atrapalha o seu sono? Muitas vezes eles não conseguem identificar, mas eu pergunto assim, como que é a questão do sono? Você não consegue dormir, demora para dormir, ou fica pensando no que tem que fazer no dia seguinte? Porque a lavanda, em geral, ela calma, relaxa. E normalmente, para quem toma melatonina, começa a utilizar a lavanda, não precisa mais a utilização da melatonina, na maioria das vezes. Tem um bom efeito para insônia. Porém, se eu tenho um sono porque eu estou preocupada com coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, um outro óleo essencial que acalma esses pensamentos, que consegue trazer o foco para que você possa relaxar, ele vai ter um efeito bom, né? Então, por exemplo, uma aluna até minha comentou que ela conseguiu dormir bem usando o óleo de hortelã-pimenta, que normalmente ele é estimulante.
Inclusive, ele é bom para você utilizar antes da atividade física, ele vai te dar energia. Mas como ela estava numa agitação mental, o hortelã-pimenta deu aquele break emocional para ela. Então, deu uma acalmada, onde ela conseguiu centralizar os pensamentos e parou de ficar pensando mil coisas Então, e tem uma acalmou. questão também de, igual a gente faz na homeopatia, de prestar atenção exatamente no que a pessoa tem para ver a substância, para que a gente consiga juntar as duas coisas. Exatamente. Quanto mais informações o paciente ou a pessoa te passar, fica mais fácil de você entender qual vai ser mais indicado para ela. Porque às vezes um óleo essencial ele vai ter ação sobre várias questões. Por exemplo, a lavanda, ela é cicatrizante, ela é bom para a pele. Então eu posso utilizar, por exemplo, antes de dormir, né, tomar um banho, limpar bem o rosto, utilizar ele carreado na pele se eu tô com acne, e aquilo já vai juntamente ajudar com que eu durma melhor. Né? Então ele vai ter A lavanda ajuda na questão de acne? ajuda. Nas Vixe, acnes, Maria, a pele, normalmente minha ela filha não vai. escute, porque senão ela vai abrir a porta e vai falar: amanhã eu quero um óleo de lavanda, tá entendendo? O melaleuca é muito bom também para questões de acne na pele, assim, eles ajudam bastante. Melaleuca e lavanda, muito bom. E o contrário do que muita gente pensa, que por ser um óleo essencial ou fala óleo, ele vai deixar a pele oleosa. Então, não são todos os óleos que vão ter ação que vai aumentar a oleosidade da pele. Eu utilizo melaleuca no shampoo. Com isso, eu não preciso ficar lavando com tanta frequência o meu cabelo, né? Teve uma época que meu cabelo se tornou mais oleoso e eu coloquei ele no shampoo. Você pode ou misturar na hora, né, do banho, então você coloca lá a quantidade de shampoo que você vai utilizar e colocar digamos, uma gotinha do melaleuca, mas eu coloco no vidro mesmo. Se eu ficar abrindo toda hora, Conte-me mais sobre isso. Quantas gotas no vidro de shampoo? olha, eu Para uma utilizo, pessoa que tem que lavar o cabelo quase todos os dias, por causa de oleosidade. então, eu utilizo num vidro de mais ou menos, acho que 500 ml, aqueles Aquele maiorzinhos. maior. Eu uso no, principalmente eu uso no aqueles sem sal, shampoo sem sal, né? Eu uso o Pantene mesmo. Nele eu já misturo os meus óleos essenciais. É, eu também uso desses, assim, Pantene, L'Oreal, os mais baratos que tiver. Isso, mas os transparentes são melhores normalmente do que aqueles cremosos, sabe? Normalmente ele ajuda a purificar mais o cabelo. Então, naquele vidro de Pantene eu coloco 10 gotinhas do óleo de melaleuca, 10 do óleo de hortelã-pimenta, então ele deixa uma ação refrescante, né, no couro cabeludo. E também Hum. ajuda, estimula o crescimento dos fios de cabelo. O É, hortelã a Tânia está perguntando, e para queda de cabelo de alecrim é bom? Eu vou anotar, gente. Vocês estão entendendo? Eu maravilhoso também, preciso tem que anotar. lembrar. Pode anotar a receitinha aí. Alecrim, melaleuca, 10 gotas de alecrim, 10 gotas de melaleuca, 10 gotas de hortelã-pimenta. hortelã, amanhã vou ter que sair. Ah. Ó, vou falar, pega com a Débora aí. A Débora tá em Brasília e a Débora tem alguns olhinhos essenciais aí de. Débora, me manda um zap, ou Eu me te manda um mando o contato direct, dela qualquer depois coisa, para pegar aí por com a favor. fornecedora. Aí, então, o alecrim, o hortelã-pimenta. E eu também coloco lavanda, que o lavanda também é bom para o couro cabeludo. Então, para quem tem aquelas seborreias, aquelas alergias, né, no couro cabeludo, ela vai ajudar bastante também junto com o melaleuca. A saúde do couro cabeludo estimulando também o crescimento. Gente, que tudo! Era tudo que eu precisava hoje, era essa live. Você está entendendo? É porque quando a gente entra assim, nessas idades maravilhosas, tipo de menopausas, os nossos cabelos, eles resolvem entrar num tal de suicídio coletivo, né? Então, eles dão a mãozinha assim e pula. Uou! E aí você fala, nossa, gente, eu estou deixando parte de mim por onde eu passo. E eu sei que é por uma questão hormonal e também porque o couro cabeludo vai ficando mais oleoso mesmo, por causa esse sobe e desce dos hormônios. Todos os sintomas, de verdade, Andressa, todos os sintomas da menopausa com relação a edema, a irritabilidade, calorões, tudo isso equilibrado, lindo. A única coisa que tinha ficado, queda de cabelo. Então, como você falou, o que é importante observar também, que é o que eu falo para os meus pacientes, porque muita gente fala assim: eu usei lavanda, mas para mim não adiantou para o sono, usei tal coisa, mas para mim não adiantou. O que a gente precisa entender? Que isso é uma ferramenta, ele vai auxiliar para você
né? Às vezes você tentou de tudo com medicações e não auxiliou, e muitas vezes um óleo essencial pode estar te ajudando. Mas o que é importante investigar? Por exemplo, você falou uma questão importante, a menopausa. O que está acontecendo naquele organismo que está tendo essa queda de cabelo? É por um problema de estresse? É um problema hormonal? Então, tem óleos essenciais que ajudam a equilibrar esses hormônios. O ylang-ylang é um deles, que ajuda nesse reequilíbrio, né? Regulando a pressão arterial, ajudando a regular a pressão arterial. Então, muitas vezes, quando você utiliza essas substâncias ou esses óleos, é interessante você estar Tá vendo que conversando, eu tô fazendo anotando, né? exames. Oi? Tá vendo que eu tô anotando. Pode falar, pode falar. O óleo de gerânio é muito bom também para essa época de menopausa. O ylang-ylang, camomila romana. Então, são óleos que vão estar ajudando, auxiliando nesse momento, nesse processo, né? Então, a gente consegue passar de uma forma mais zen, mais tranquila, sem se estressar tanto, sem se irritar tanto, É né? E ainda vai engraçado, equilibrando essa isso. questão toda, Andressa, olha, essas questões todas na homeopatia, tudo resolvido. A única coisa que ficou me apurrinhando é a tal da queda de cabelo. Mas o doutor Luiz, que está aqui, psicanalista, meu professor, mestre, doutor Luiz, ele falou da andropausa. E a andropausa, igualmente, são os mesmos óleos? Olha, o ylang-ylang é um que ajuda muito nessa questão hormonal e também tem muitas, assim, não digo nem só, não só gente mais de idade, né, em menopausa ou andropausa. Então, o que acontece? É, os óleos essenciais, eles auxiliam também nessa questão da libido. Então, às vezes, tem jovens com baixa libido. Então, o que está acontecendo com tanto estresse, né? Eles vão auxiliar também nisso. Então, qual seria interessante ver quais são os sintomas que a pessoa está tendo, o maior número de sintomas. Ah, não, é só ansiedade mesmo. Ah, só é queda de cabelo, o resto tá tudo ok. É legal fazer um acompanhamento, fazer algum exame de sangue, ir no médico, né? Observar como é que tá teu corpo, né? A gente fala muito também na terapia integrativa sobre a questão da variabilidade da frequência cardíaca. Então, tem muitas coisas que acontecem que você tem, às vezes, um problema ou uma dor na coluna, mas que é causado por uma víscera. Então, Uhum. né, essa dor, muitas vezes o problema está no fígado e eu tô tendo uma dor, um formigamento nas minhas costas. Então, eu tenho que, de repente, fazendo esses exames, eu consigo entender para solucionar mais facilmente a causa daquilo. Né? E às vezes Eu não é vou, uma eu vou questão. falar mais de uma forma que a gente poderia fazer, porque muita gente às vezes fala assim, ah, eu já fui no médico, ele não dá moral para isso. Vou até dar a dica de uma parceiraça que está aqui, que é a minha nutricionista, a Enai, que quando você equilibra, muitas vezes, alguma questão alimentar, você entender suas vitaminas, como que tá os minerais no seu organismo, várias coisas também se ajustam, né, Andresa? Exatamente. É natural. Então, quando a gente fala essa questão da integração profissional, é maravilhoso. Você pega, por exemplo, os óleos essenciais, soma com homeopatia, com uma nutrição adequada, com tratamento médico, se for necessário, ótimo. Mas vamos correr da questão de ficarmos presos, sabe, na questão de remédios. Eu acho que a gente E tem se que buscar intoxicando equilíbrio. muito, né? Sim, cada vez mais usando muitos remédios. Então, isso deixa a gente intoxicado e a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, se eu consigo esse equilíbrio com uma suplementação adequada, indicada por um bom profissional, com um óleo essencial, se eu consigo esse equilíbrio com a homeopatia, com a fito, nossa, você tem outra qualidade de vida. Porque você está estimulando o organismo, sabe, a voltar para o seu ponto de equilíbrio. E aí, esse organismo, ele consegue lidar com todas essas adversidades ou acomodações, porque eu nem posso falar que a menopausa, a andropausa é uma adversidade, de jeito nenhum. É uma Uhum. coisa natural. Ah, eu não vou Exatamente. ter menopausa, só se você morrer antes, meu amor. Se você for mulher e você for chegar ali 50, 60, alguns com mais cedo. Eu, por exemplo, entrei na menopausa com 41 anos. Uhum. Entrei muito jovem. Eu ainda sou jovem, gente, mas eu já estou na menopausa há algum tempo. Então, e tudo Então, isso, a questão do estresse, do ambiente que a gente está inserido, isso pode acelerar esse processo ou retardar. Então, se você tiver estratégias naturais, como alimentação, por isso que eu falo, não adianta a pessoa comer um monte, né, e simplesmente querer resolver com homeopatia, com óleo essencial, que não existe milagre. Então, você tem que fazer todo um equilíbrio de questão de sono, dormir bem,
porque durante o momento que nós estamos dormindo, descansando, o organismo está ali fazendo uma série de funções. Então, se você não descansar, fica atrapalhando essa função. Ele tem que trabalhar porque você está acordado, e tem que trabalhar, fazer a função dele de quando você está descansando. Então, imagine, é muita função. Então, a gente Vamos precisa... colocar mais uma coisa que você trabalha também, que é atividade física, que é assim, vida faz toda a diferença na vida da O pessoa. exercício físico, né? Então, muitas coisas, assim, causas de depressão, né, com baixa serotonina, muitas vezes são problemas intestinais relacionados a isso. E a própria atividade física, ela melhora uma série de funções no organismo, trazendo, liberando serotonina, endorfina, né, tendo a sensação de bem-estar, uma série de equilíbrios que acaba fazendo, né? Melhorando a qualidade do sono, né? Porque eu falo que um dos grandes Sim. problemas, ô Andressa, muita gente que às vezes está aqui pode até falar disso. Fala assim, eu não consigo aprofundar o sono. Eu não consigo aquele sono relaxante, aquele sono gostoso. Aí eu Vigorante. sempre falo, olha, cabeça está muito agitada, muita coisa para fazer, a tal da iluminação, computador, celular, e você não fez atividade física para estar cansado fisicamente, igual a mente está cansada. Então, eu tenho uma mente cansada e um corpo descansado. O corpo está assim, como diz, né, jogado, mas ele não tem aquele cansaço físico, sabe, do trabalho braçal, de alguma coisa que você fez para ele relaxar. Então, você fica Uhum. um corpo que não está tão cansado com uma mente muito cansada. Você não entra nesse sono profundo, onde você consegue de verdade relaxar. Neste ponto que eu falo que a atividade física é fundamental para que a gente consiga fazer esse processo de um sono pesado. Então, está trabalhando muito mentalmente, dê ênfase à atividade física. Então, é uma dificuldade. Eu, por exemplo, não estava bem, porque eu não estava conseguindo fazer agora na pandemia. E a Uhum. melhor coisa que eu fiz é uma coisa que você trabalha. Eu contratei um personal, uma pessoa maravilhosa, que tem me ajudado muito Que e que bacana. mudou. Mudou, simplesmente. Aqui em Brasília está frio, está amanhecendo. Por Deus, está amanhecendo 11, 12 graus, com sensação térmica de 9. Olha só em Só que eu tenho Brasília. um horário marcado, amor. Eu tenho um horário marcado e não tem jeito. Não tem como eu ligar e falou, não, eu tenho outro cliente depois. É na hora, bora, da hora na academia. Tu vai, Aham. é assim. E assim, aí depois que você vai, você volta e se sente, que beleza, ainda bem que eu fui. Exatamente. Traz uma satisfação tremenda, né? As pessoas falam muito assim, não, mas eu tô tão cansado do trabalho o dia todo, eu não tenho pique para ir para academia. Né? Se a pessoa puder ir pela manhã, né, vai ajudar, vai melhorar uma série de questões do organismo, trazer a sensação de bem-estar, e ainda a questão de imunidade, né, Patrícia? Que nessa época a gente Sim, precisa, né? Nem que você faça em casa, tá com medo de sair, mas tem que fazer o exercício físico, é muito importante. Deixa eu te falar. Recebi mais um aviso aqui da minha bateria que eu acabei não deixando. Se cair, eu vou tentar ligar por outro equipamento que eu tenho, mas eu volto. tá. Vamos só falar aqui para Margarita Palhaça, que ela estava perguntando como usa. Margarita, a gente estava falando sobre isso, a Andressa explicou para a gente que pode ser por inalação e pode ser tópico na pele, né? Os que podem ser ingeridos são muito restritos, depois você assiste o início da live. Mas essa questão do shampoo, do negócio da queda de cabelo, ela disse que coloca 10 gotinhas de cada um num vidro de shampoo, desse de 400 a 500 ml. E aí você vai usando aos poucos, assim. E aí você vai sentindo a refrescância, né? E essa questão muitas vezes, os folículos pilosos, né, do couro cabeludo, eles estão lá, precisam ser estimulados e às vezes estão, na verdade, congestionados, né, por seborreia, por alguma oleosidade, que até por estresse hormonal ou qualquer uma dessas causas, podem fazer esses folículos ficarem mais entupidinhos, mas eles estão lá. E aí, uma vez estimulados, volta a crescer. Então, esse uso tópico, ele pode ser muito benéfico. Andressa, eu vou te explorar só mais um pouquinho, porque eu queria saber um pouquinho como é que funciona a questão da microfisioterapia. Olha, a microfisioterapia ela é uma Tudo bem, falta técnica. só 10 minutos, eu faço uma pergunta simples, básica. Como é que funciona toda a ciência? A microfisioterapia ela é uma técnica manual, onde a gente vai
por meio dos toques, a gente tem como diagnosticar, digamos, de forma ali pelo toque, diagnosticar se a pessoa, todos os sintomas que aparecem no paciente, eles podem ser causados por uma origem tóxica, química, né? Então, excesso de medicamentos, algum alimento, alguma toxicidade de um óleo essencial, de alguma coisa que ele utilizou em excesso, isso tudo pode estar criando alguns sintomas no organismo. Então, pelo toque manual, a gente consegue diagnosticar, né, essas situações que acontecem com o organismo de forma psicossomática, muitas vezes devido a essas toxicidades. Então, a gente sente no corpo do paciente uma perda de vitalidade. Então, a gente tem um ritmo vital já natural. Então, como se fosse a respiração. Quando a gente faz esse deslizamento sobre o corpo, a gente detecta essa perda de vitalidade, onde fica ali registrado. E a nossa pele, ela deriva do sistema nervoso. Então, com o toque manual, sutil, de forma leve, a gente consegue, entrando nesse campo morfogenético do paciente, ter por meio de mapas que foram criados, né, desenvolvidos por fisioterapeutas franceses, que é o Grosjean, Daniel Grosjean e Patrice Benini, eles desenvolveram essa técnica, baseada no desenvolvimento embriológico. Então, a embriologia deu muita base para essa técnica. Então, a gente estimula o corpo, essa autorregulação no organismo, por meio dos toques sutis. Ah, então ela é realizada através dos toques em locais, e aí esse corpo ele foi dividido, vou fazer uma apologia bem distante, como se fosse lá na acupuntura, onde tem meridianos, esse corpo foi mapeado de um jeito diferente, Isso. onde vocês conseguem perceber, através do toque, as memórias ou aqueles desequilíbrios que tem em cada parte do corpo. E através Exatamente. desse toque ele volta o corpo para o equilíbrio. Caramba, que interessante Como isso! você falou ali da questão, né, da acupuntura que tem os meridianos, na micro a gente tem os estágios corporais. Mas da onde que foi tirada essa base? Né? Não foi inventado, é baseado em ciência, na embriologia. Então, durante o desenvolvimento embriológico, na formação do bebê, essas etapas embriológicas, o nosso organismo vai se dividindo. Então, vem a parte de endoderme, né, a parte mucosa, para a célula poder se dividir. Então, ela precisa se alimentar. Então, já tem que ter o nosso intestino primitivo lá, o desenvolvimento das mucosas, né? E também, quase junto com o sistema endodérmico, tem o sistema nervoso, né? Que é direcionado ali, quase junto. Alguns autores dizem que é junto, outros dizem que é depois, o sistema nervoso. Para quê? Que é onde já vai ter também a questão do coração, que vai formar, né, todo o sistema nervoso. Então, a gente consegue acessar pela pele, a gente tem receptores, né, e neurotransmissores que fazem essa comunicação com a parte interna do nosso corpo. Por isso, a gente consegue acessar pelo toque, pela pele, né, que vai fazer essa comunicação. E até eu comparo muito com a homeopatia, porque a homeopatia, né, nessa dose infinitesimal, né, a gente com esses toques sutis, você mostra para o corpo onde teve aquela agressão. Então, vai ter o que a gente chama de relé, onde a gente vai restartar, mostrar para o corpo o que aconteceu, ligar uma informação, né, com a outra. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, imagine que no teu corpo você tá, né, aconteceu como se fosse uma fábrica, onde você me chama, né, para diagnosticar o que está acontecendo nessa fábrica. Então, tem alguns setores que estão lá com problema e a gente vai reinformar, mostrando aonde que estão esses setores com problema. E aí ele vai entender, tá, então é aqui que eu preciso me organizar, aqui que eu preciso arrumar. Quando você está com a mão, né, direcionando, de acordo com esses mapas que foram desenvolvidos, você está reinformando o corpo para que ele possa se reorganizar, estimulando essa vitalidade dele. Muito interessante. Gente, tem muita coisa interessante nesse mundo. Como é que faz? Só fazendo live. Eu queria falar desse assunto e também quero falar sobre osteopatia, com quem entende a osteopatia, que eu acho aquele negócio lindo, fantástico também. Eu não tenho formação em osteopatia, mas eu posso estar indicando alguém para passar, fazer um papo com a Paty aí. Legal. Eu queria a Paloma, mas a Paloma não vai querer falar comigo, porque ela é tímida para falar em público. A Paloma sabe muito de osteopatia, osteopata aqui em Brasília, top. Quanto tempo a gente tem ainda, Paty? Nós temos 6 minutos. Eu ia pedir para você. Sobre a questão da frequência, que eu estava falando da frequência em hertz, né? Que nós Sim. temos no nosso corpo, que é bacana para trabalhar isso, a questão dos óleos essenciais, né?
O nosso corpo, naturalmente, ele já tem uma frequência entre 62 e 70 Hz. Quando nós começamos a adoecer, normalmente a nossa frequência baixa. Então, se você tem a imunidade baixa ou tá triste com alguma situação, essa situação que a gente está passando aí de pandemia, se sentindo intocado dentro de casa, prisioneiros, isso tudo pode baixar a nossa imunidade, ou seja, está baixando a nossa frequência em hertz. E isso tem estudos aí, a gente é comprovado cientificamente que a gente tem essa frequência. E os óleos essenciais, eles podem melhorar, aumentar a nossa frequência com o uso deles, desde que eles sejam puros e não essência. Tem que ser o óleo essencial, né? A planta. Então, se eu for fazer em laboratório algum produto sintético que tem aquele aroma, ele não vem com essa frequência em hertz. Então, ele não vai ter esse efeito sobre o paciente. Então, você tem que saber muito bem a origem de onde você está comprando o óleo essencial, que produto que ele é, se ele não foi feito numa plantação onde tem agrotóxico. Então, tudo isso vai fazer diferença nos efeitos, né, dos óleos essenciais. Por Então, isso, comprar um óleo de boa qualidade. Exatamente. Por isso é importante você ver a origem do óleo essencial que você compra. Tem algumas marcas no Brasil que são muito bons, né? Então, só que eu conheço um que tem essa certificação liberada com essa certificação de pureza e terapêutico, né? Como eu citei aqui. Mas tem que cuidar, observar tudo isso, porque a gente pode ter ações benéficas com esses óleos, e se for sintético, muita gente fala, eu tenho alergia com óleo essencial. Se for um produto bom, que óleo essencial você utilizou? Eu sempre pergunto. Porque muitas vezes acontece isso, tem misturas sintéticas, esses materiais sintéticos que podem causar alergia. As alergias. E não é o óleo essencial. Entendi. Então tem que saber bem de onde a gente vai, né, comprar, qual produto vai ter. Não adianta a gente querer menosprezar o trabalho do outro e tudo que envolve, sabe, a questão de um bom produto. E aí a gente tem que investir porque a gente está falando de saúde, né? Senão a gente não está procurando doença. Andressa, nós temos apenas mais 3 minutos. Quero te agradecer muito. Queria que você fizesse suas considerações finais. Olha, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade da gente falar aqui desse papo com a Paty, né? Parece que não dá tempo da gente falar tudo ainda, né? Teremos que ter mais encontros. Mais papo com a Paty. Agradeço por todo o aprendizado aí com vocês. Agradeço a presença de todo mundo aí que esteve presente. Quem quiser saber mais informações pode estar seguindo a Patrícia ou me seguindo no Instagram também para perguntar se ficou alguma dúvida que de repente não deu tempo da gente responder. Fiquem à vontade, né? E a gente vai combinando aí mais lives. Agradeço muito, obrigada. Né? Eu que agradeço demais. Uma honra ter você aqui com a gente. Quero chamar o pessoal, convidar, porque nós estamos, depois do curso que nós fizemos Primeiros Passos, a gente lançou um curso de 16 personalidades homeopáticas que acontecerão em 2 dias. Primeira aula nesse sábado, dia 8, e a segunda aula, dia 22. Então, assim, para quem quer entender um pouco mais sobre homeopatia, essas personalidades, como isso funciona, como que estuda, como que é esse emocional, como que essa essência dessas substâncias, são muito bem-vindos. O link está na minha bio, só você clicar que você consegue saber todas as informações. Sigam a Andressa, sigam a mim também, para que vocês saibam aí desses papos que são muito ricos, que a gente pode melhorar muito a nossa saúde e se intoxicar menos, viver cada vez mais equilibrado. Né, Andressa? É o melhor que a gente faz por nós mesmos. Quem se ama se cuida. É a melhor coisa que a gente precisa fazer por nós mesmos. Cuidando da saúde de vocês, se exercitando, se alimentando bem, não tem segredo aí. Vocês vão ficar com a vitalidade forte e vão aí evitar problemas de saúde para vocês aí. Tá ter qualidade de vida, né, Andressa? O melhor é ter qualidade de vida. Gratidão, beijo, Deus te abençoe e que a gente possa fazer outras lives, que a gente tem assunto pra caramba pra falar. Ô, Paloma, e se você quiser, eu aceito você vir fazer live comigo, que você sabe pra caramba. Tem muita gente sabida por aqui. Obrigado pela presença de todos e que vocês possam estar aqui com a gente, que segunda-feira tem mais Papo com a Paty. Beijo no coração e até segunda. Beijo, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada.